Fala, professor. Viemos aqui, eu, Larissa Lemos Macedo, Eu, Flávio Vieira Mota Júnior, apresentar para o senhor um curso básico de Microsoft BI relacionado à matéria Sistema de Apoio à Decisão. O Flávio vai falar um pouquinho sobre o porquê do Power BI e as finalidades e funcionalidades da ferramenta. Por que o Power BI? O Power BI é uma solução de análise de negócios que permite que você visualize e compartilhe seus dados em toda a organização. Além disso, é possível gerenciar seus dados através de smartphones. Possibilita ao usuário a conexão a diversas fontes de dados e viabiliza a criação de dashboards e relatórios. O Power BI não é apenas uma ferramenta para criar gráficos e relatórios. Com ele, podemos fazer transformações com os nossos dados e fazer com que os nossos dados transformem-se em informações coerentes. E aí, cria-se um ambiente rico, envolvente e interativo. Não é só criar gráficos. O Power BI é uma coleção de serviços, aplicativos e conectores, ou seja, ele torna possível a conexão com seus dados em qualquer lugar que eles estejam. Permite que você faça filtros, crie visualizações atraentes e compartilhe com quem quer que seja. Seja você estudante, profissional de vendas ou um gestor de equipe que queira compartilhar os dados de uma planilha Excel. Por exemplo, o Power BI torna isso possível de uma forma muito clara, permitindo que todos os stakeholders compreendam as ideias de negócio ali demonstradas. Para que você desenvolva uma análise gráfica do Power BI, não existe necessidade de um tipo específico de profissional, nicho de mercado ou conhecimento. Qualquer um pode trabalhar com a ferramenta e fazer a análise que melhor conveniarem para o seu negócio. Então, nós vamos falar um pouco da percepção prévia de dados. Para melhor compreensão do conteúdo, será necessário perceber a relação entre dados, informações, conhecimento e inteligência. Durante o curso, para melhor visualização sobre a relação dos tópicos citados anteriormente, foi apresentada a tabela abaixo. O campo idade representa os dados, as informações armazenadas através de tecnologias disponíveis são os dados. Mas o que será utilizado como instrumento de análise são as informações. A conexão entre dado, funcionário, e o dado, idade, apresentados na tabela, estabeleceu entre eles uma relação, ou seja, criou-se, portanto, uma informação. O conhecimento se origina a partir da percepção de um dado que se transformou em informação útil, enquanto a inteligência se origina a partir da capacidade de desenvolver problemas, usando o conhecimento através das informações disponíveis. A seguir, vamos mostrar algumas plataformas que o Power BI pode importar dados. Temos a mais conhecida, que todas as pessoas geralmente conhecem, tem um pouco de contato, que é o Excel, Azure Analytics Service, o Google Analytics. Além disso, nós temos a Oracle, Mailchimp, páginas da web, e entre outras coisas. E a importância disso é perceber o quanto uma ferramenta simples que tem download gratuito pode se conectar com vários tipos de fontes de dados. Isso mostra o quão ela pode ser possível dentro da utilização. Então, como o Flávio começou a falar anteriormente, o Power BI tem essa facilidade de se conectar com várias outras fontes de dados. A carinha dele inicial, depois que você faz o download, o layout da ferramenta, é essa aqui que vocês estão vendo. Mas como é possível importar um dado de uma outra plataforma para o Power BI? Então, aqui bem no cabeçalho tem uma opção chamada Obter Dados. O usuário deve clicar nessa opção, que é essa daqui. Posteriormente, ele seleciona qual é o tipo de plataforma que ele está querendo imputar esse dado. Normalmente, a mais usual é o Excel, por ser, como eu posso dizer, mais comumente usada em todos os nichos operacionais, até mesmo quem não tem a função de empresa utilizando a ferramenta. Depois disso, quando você selecionou o dado, independente do local onde ele está salvo no seu computador, você, enquanto usuário, tem uma pré-visualização de como a sua tabela vai ser imputada no Power BI. E aqui nesse cantinho direito da tela ficam descritas todas as colunas que o seu relatório que está sendo importado tem. Além disso,
Aqui nesse cantinho, tem algumas funções que podem ser descritas como. Essa primeirinha aqui é o relatório. Nessa parte do Power BI vai ser a área onde vai ficar apresentada todos os gráficos. Na segunda parte são os dados. Aqui é a área onde os dados geradores estão. É a área onde você acabou de trazer o dado que você importou. Esse terceiro aqui é chamado de modelo. Essa é a área que mostra toda a relação entre os itens do dado que você importou. Exemplo, a facilidade do Power BI é você poder trazer mais de um relatório, mais de uma planilha para o mesmo projeto que você está criando. E o que acontece quando você faz isso? Às vezes, essas planilhas que você está inserindo têm vínculos entre si. Então, a finalidade dessa ferramenta é você poder estabelecer quais são esses vínculos e poder fazer com que a plataforma gere análises mais eficientes para o trabalho que você está fazendo. Bom, aqui no cantinho direito, tá, de uma maneira ampliada, aparecem todos os tipos de gráficos que o Power BI visualiza a realização. Isso é bem bacana porque eles estão mais ou menos descritos enquanto imagem e dá para ver que tem uma variedade bem grande. Por exemplo, caso você queira criar um gráfico, basta você vir no campinho visualizações, selecionar o tipo de gráfico, vir aqui nesse cantinho direito que eu citei anteriormente, que é onde está descrito quais são as colunas que você tem como opção para criar, e a partir disso você vir e arrastá-las para cá onde tem a parte dos eixos. E, consequentemente, aqui na parte onde você tem a sua área de exibição do que está sendo criado, digamos assim, a sua área do gráfico, a própria plataforma já vai gerindo os dados. Caso você queira excluir esse gráfico, é só selecionar a área do gráfico. Aqui na parte superior do gráfico tem esse campo com esses 3 pontinhos e clicar em remover. Bom, essas 3 ferramentas aqui ficam embaixo do campo visualizações. Elas são referentes a todas as edições do seu gráfico criado. Essa primeira é chamada de campos. Ela é responsável por modificações no eixo do gráfico, legenda, valores, enfim. Essa segunda aqui é o formato. Ela é responsável por modificações da aparência do gráfico, como cores e outros ajustes. E essa terceira é chamada de análise. Ela é responsável por possibilitar a pesquisa de dados e a relação entre eles. Bom, nesse esqueminha bem básico, mostra um pouquinho do funcionamento do Power BI Desktop. Como ele funciona? Num primeiro momento, o usuário tem que se preocupar com a preparação dos dados. Isso é muito importante em vários aspectos. O primeiro deles o usuário tem que ter ciência de que tipo de dado ele está tratando e de que tipo de análise ele quer tomar em cima desses dados. O segundo momento de importância preparação dos dados é extremamente importante quando você traz os dados de uma outra plataforma. O que eu quero dizer com isso? O seu dado pode vir sem separação de casa decimal, ele pode vir com algum tipo de espaçamento, enfim, e isso vai acabar atrapalhando a análise do seu dado em cima dele. No segundo momento, você tem a questão da modelagem. Do que adianta eu ter um determinado padrão de dados se eu não sei como eu vou tratá-los ou que tipo de tratamento específico eu quero dar? Por exemplo, gráfico de Pareto tem uma funcionalidade, gráfico de pizza tem outra funcionalidade. Então, você saber como você vai abordar esses dados que você está trabalhando é muito importante. E o terceiro e último é a visualização dos dados. Normalmente, a pessoa que trabalha com o Power BI, ela espera ter um relatório, ou ela possivelmente vai utilizar esse relatório para encaminhá-lo para um tomador de decisão. Então, a visualização dos dados é muito importante. Do que me adianta eu pegar os meus dados, modelar eles, criar um cenário e a pessoa que está analisando não compreender
de forma clara, de forma objetiva, quais são os dados que ela pode extrair a partir disso. Show! Além da questão de obter dados, o Power BI tem a possibilidade de você trazer esses dados da internet. Qual a grande questão disso? Dados trazidos da internet têm que vir de fontes que são autorizadas a isso. Para você trazer esse tipo de dado, você vai lá no Obter Dados, que eu já mostrei para você anteriormente, vai digitar na barra de pesquisa Web, vai aparecer Web Trends, over inglês, maravilhoso. Depois disso, você vai selecionar a caixinha de texto e vai digitar o link de onde você quer trazer esses dados e vai clicar em conectar. Bem tranquilo, né? Show! O próximo tópico que vai ser citado é o modelo Star Schema. O que é esse tal desse modelo Star Schema? Ele também é conhecido como esquema de estrela, tradução bem didática aqui ajudando a gente o tempo inteiro. Ele é um dos modelos mais simples utilizados para a construção de um banco de dados. Tem esse nome, pois a sua estruturação se assemelha ao formato de estrela e normalmente as tabelas de dados se relacionam com uma tabela central. É mais ou menos a ideia. Você vai criar relações que façam com que o seu relatório tenha mais ou menos essa carinha. Belezinha, né? Show! Nesse segundo passo, nós trouxemos um problema o que acontece? Esse relatório que foi importado para o Power BI veio com um problema. Repara que a coluna é preço por unidade e ela não traz a casa decimal. O que isso implica? Uma má análise dos meus dados. Como que eu resolvo? Molezinha também. Eu venho no cabeçalho, no lado esquerdo, vou na opção File, Opções e Configurações. A partir disso, eu vou em Opções, Configurações Regionais e seleciono a localidade. Nossa, muito simples, mas por que isso acontece? Alguns computadores ou algumas plataformas de onde você está trazendo esse seu dado estão configuradas em outro idioma. Então, quando você importa esse seu dado, acaba ocorrendo um problema de conversão e ele acaba não trazendo as informações da maneira como elas estavam sendo apresentadas. Belezinha. Selecionamos português e o problema foi corrigido. Outro problema que pode acontecer é quando você importa os dados e eles vêm separadinhos, espaçadinhos, como está aparecendo aqui. Para resolver esse tipo de problema, o usuário deve selecionar a coluna onde o problema está, que nesse caso aqui é o nome, clicar no menu superior, na opção Transformar, clicar em Formatos e depois disso clicar em Cortar. Quando eu clico em Cortar, eu elimino os espaços do início e do final da palavra, mas não resolve totalmente o meu problema. Então eu repito esse passo, vou em File, Transformar, Formatar e venho em Limpar. E daí eu elimino o espacinho entre as palavras. Bom, na imagem abaixo será apresentado um exemplo de banco de dados que possui 3 transformações diferentes em uma mesma coluna, sendo elas os 5 primeiros dígitos desse número referentes ao código do cliente, 2 letras aqui no meio desse número são para o código do país e os 4 últimos dígitos para o código do setor. Isso é muito comum em loja quando você tenta diminuir a quantidade de informações e você acaba fundindo informações em um mesmo valor. Bom, para resolver esse problema, eu seleciono a coluna, clico na opção Dividir coluna e aparecerá as opções por delimitador e por número de caracteres. Delimitador é quando o meu número é separado por uma vírgula, por um hífen. Nesse caso, eu não vou escolher por delimitador, eu vou escolher por número de caracteres. E daí, tá vendo que aqui tem um 5zinho? Porque é o contexto do meu problema. Os 5 primeiros números
representavam o código do meu cliente e vou apertar em OK. Feito isso, eu vou repetir esse passo para as outras questões, que eram as 2 letras e posteriormente os 4 últimos dígitos. Belezinha. Bom, o que você deseja mostrar? Comparação por item por tempo, a distribuição do número de variáveis e a composição. Varia ao longo do tempo? É estática? E a relação das 2 variáveis, 3 variáveis? Bom, esse gráficozinho que o Flávio acabou de comentar é com relação ao que exatamente você quer apresentar em relação aos seus dados para o seu tomador de decisão. Se você quer mostrar uma comparação, uma distribuição, uma composição, uma relação. Aqui tem um layout de como aparece um dashboard. Ele fica com essa carinha e como pode se observar, ele traz uma série de informações que podem estar descritas como modelos, valor de venda. Esse valor de venda pode ser anual, mensal, esses gráficos podem se relacionar entre si. A ideia é sempre trazer uma informação clara, de uma maneira simples e que tenha fácil visualização. A questão, mudando um pouco de foco, do Power BI ser tão diferente, ele ter a possibilidade de acesso em desktop e pela versão mobile. Isso faz com que pessoas importantes e que precisam ter fácil acesso a relatórios consigam fazer isso de qualquer lugar. Afinal de contas, qualquer plataforma hoje que não ofereça uma versão mobile já torna-se obsoleta rente ao contexto atual em que as pessoas estão inseridas. Essa questão também é extremamente importante, porque, por exemplo, o Power Mobile ele é uma ferramenta extremamente democrática, sabe? Você não tem que ser um determinado cargo importante para ser utilizado. Você, por exemplo, um gerente de uma empresa, ele pode analisar essa questão de quantos materiais tem no estoque. O vendedor ele pode analisar também quanto ele precisa vender, onde está vendendo mais de determinado produto ou de outro, entendeu? E essa questão que você se valia muito nessa questão de diferentes tipos de produtos. Por exemplo, o cara está na rua, aí eu preciso saber em outro município quanto o município tem de tal mercadoria, quanto o município está vendendo de tal coisa. Então, você ter essa praticidade, ter o telefone na mão, é extremamente importante. Isso o Power BI proporciona a seus usuários. Outro contexto muito interessante dentro ainda desse raciocínio de o usuário ter o acesso a qualquer lugar, uma ferramenta muito diferencial do Power BI é a questão dos insights. Para isso, o usuário deve realizar o login, ele vir aqui no espaço do My Workplace, meu inglês aí falhando, e ele vem nos reports, que são os dashboards que ele já criou, os arquivos de dados que ele já criou, e o Power BI por si próprio oferece uma ferramenta chamada View Insights. O que é isso? Quando o usuário clica nessa opção, o Power BI gera uma série de dados por conta própria de análises que ele considera relevantes frente aos dados que foram fornecidos. Além disso, o Power BI oferece a opção de você exportar o seu relatório, o seu dado, diretamente para a ferramenta PowerPoint. Essa é uma facilidade da Microsoft de conectar outras plataformas e fazer com que elas conversem entre si. Isso é muito legal quando você precisa apresentar um dado sem que você envie a sua fonte, de onde estão saindo esses dados, você só apresenta o resultado, digamos assim. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do Machine Learning, que é a aprendizagem supervisionada, e um pouquinho de como o funcionamento do computador a respeito disso. É inserido uma série de dados, esses dados são desorganizados, eles não têm um padrão. O computador faz o treinamento com a amostragem, cria um algoritmo, cria um modelo treinado, é inserido testes para testar se esse modelo treinado é eficiente para fazer tomadas de decisão
a partir de uma maneira desordenada e a partir disso entra a questão da produção. E seguindo sempre essa linha de raciocínio de treinamento, validação e teste. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo preditivo. Ele é uma função matemática criada a partir de análise de uma massa de dados que consegue identificar padrões ocultos e prever o que vai acontecer. O legal do modelo preditivo é exatamente esse. É uma série de dados que o usuário não consegue identificar visualmente um padrão para eles. Então, o algoritmo vai lá, identifica todos esses dados e cria uma função matemática que melhor represente o que está sendo passado, o que está sendo informado. Falando um pouquinho sobre os tipos de variáveis, digamos assim, que você pode ter dentro do seu programa de dados, nós podemos falar das qualitativas, que utilizam termos descritivos para descrever o que interessa, que podem ser nominais e ordinárias, e temos as quantitativas, que representam por valores numéricos que podem ser contados ou medidos, que são as discretas e as contínuas. Entrando um pouquinho na questão dos gráficos que o Power BI disponibiliza, a gente traz aqui o gráfico de barras, que é a presença da frequência absoluta ou relativa, e as barras podem ser verticais, que também denominam gráfico de colunas, ou horizontais, onde os valores ficam localizados nos eixos das abscissas. Para analisar um gráfico de barras, temos sempre que ficar atentos para a escala do gráfico de barras e determinar se é uma representação apropriada das informações. Além disso, não pensar que a informação contida no gráfico de barras é tudo o que você precisa saber. Trazemos também o gráfico de Pareto, que é um tipo de gráfico de barras que permite ordenar as frequências das ocorrências de modo a priorizar os problemas vitais e eliminar futuras perdas, onde para se analisar permite-se organizar as linhas na ordem decrescente de importância das causas, ou seja, o mais importante primeiro, e permite criar na tabela listando as causas e suas porcentagens de ocorrência. Geralmente a linha do eixo Y forma uma curva. Trouxemos também o gráfico de pizza, que não são ideais para visualizar comparações ou evoluções temporais. Usa-se apenas para fornecer a visualização de um caso ou um instante. E para a questão da análise do gráfico de pizza, sempre verificar se a soma das porcentagens é igual a 100%, afinal, né? E ficar atento se as fatias chamadas outros são maiores do que as outras fatias. Trouxemos também um histograma, que o propósito dele é oferecer uma descrição geral sobre os dados e não sobre os dados individualmente. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Falamos pra caramba. É isso. Boa noite. Fique com Deus.